Professora, como é que começou em Portugal a arquitetura paisagista? Essa é uma pergunta que já me têm feito tantas vezes, à conta de uma exposição que preparei com o apoio da Fundação Gulbenkian, já lá vão mais de 15 anos. Nós atribuímos. A arquitetura paisagista não nasce de um dia para o outro. Tem uma história a ela associada, mas a forma como nós a contamos, a arquitetura paisagista no seu sentido moderno, nasce de facto com o professor Francisco Caldeira Cabral, que é um homem que atravessa todo o século XX. Ele nasce em 1908 e morre em 1992, e que era engenheiro agrónomo no Instituto de Agronomia, já tinha antes estudado em Berlim, na Alemanha, e entende ir estudar arquitetura paisagista. Há um registro dele em que ele refere que leu na Enciclopédia Britânica sobre o que era arquitetura paisagista. E, portanto, o facto dele ter ido para a Alemanha, para Berlim concretamente, foi para uma escola que era uma escola de referência, enfim, podemos considerar que é a primeira grande escola de arquitetura paisagista europeia, se assumirmos que a primeira grande escola é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fundada, creio que em 1899 ou 1900, por aí, por essa altura. E, portanto, a escola em Berlim tinha tido uma figura notável, o Erwin Barth, que morre em 1933, e o lugar a seguir é ocupado pelo Wipking, que foi um professor de referência para Caldeira Cabral. Portanto, ele faz estudos na Alemanha, 36, 39, depois vêm as complicações, as grandes complicações com o começo da guerra. Ele era bolseiro do Instituto para a Alta Cultura e, portanto, tem que interromper a bolsa, vem para Portugal. E, entretanto, ele em Portugal já tinha em mãos um grande projeto, que era o projeto do Estádio Nacional, e no Vale do Jamor, e ele vai dar aulas depois de superior de agronomia, não de arquitetura paisagista, mas cria um curso livre de arquitetura paisagista, e forma uma geração, uma primeira geração, com um curso livre que era, enfim, eu ainda frequentei esse curso livre do professor Caldeira Cabral. Terminei em 82, portanto foi um curso que durou até à década de 80 do século passado, mas esses são os primórdios da arquitetura paisagista moderna, digamos assim, do século XX, porque naturalmente a arquitetura paisagista em Portugal, enfim, não na sua versão lata, modernista, que passa a ser uma profissão que tanto trata do projeto do jardim, do parque urbano, como trata do planeamento, do ordenamento do território, a gestão dos espaços verdes, enfim, abarca todas essas grandes matérias, com toda uma grande influência também do nascimento de uma disciplina chamada ecologia, não é? Tudo isso, mas, enfim, podemos dizer que este que é, digamos, os primórdios, se quisermos dizer, mas os seus antepassados, estamos no Porto e, portanto, nós no Porto não podemos esquecer, enfim, Jerónimo Monteiro da Costa, Jacinto de Matos, enfim, foram chamados na altura jardineiros paisagistas, que de facto são, enfim, antepassados, digamos assim, dos arquitetos paisagistas. Mas mais do que isso, é falar com a Teresa Portela Marques sobre esse assunto, como sabe. Pode-me falar um pouco da intervenção do professor Caldeira Cabral no Estado Nacional? Olha, é uma intervenção determinante. Portanto, ele ainda é estudante em Berlim, e isso desperta um interesse aqui em Portugal, porque em Berlim tinham sido os Jogos Olímpicos de 36, a equipa que tinha projetado os Jogos Olímpicos de Berlim estava nesse momento com o projeto dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que não se chegaram a realizar com a guerra, é o tal professor Dime, e portanto ele de facto contactou com eles, e isso permitiu-lhe, enfim, montar uma equipa com portugueses e com colaboração alemã, para desenvolver o projeto de Estádio Nacional. Foi muito controverso porque havia outras propostas para o Estádio Nacional, tinha havido uma competição entre 3 gabinetes de arquitetura, digamos assim, e quando foi pedida a opinião ao Caldeira Cabral sobre esses projetos, o Caldeira Cabral discordou da opção de colocarem o estádio em pleno Vale do Jamor, que não se devia ocupar o vale. O vale, no fundo, era o caminho da água, aquelas lições básicas da arquitetura paisagista, portanto, o vale é sagrado, o vale fica livre,
enfim, para todas as drenagens hídricas, para as drenagens atmosféricas, para a acumulação da água no solo, enfim, para todas essas funções, e, portanto, não devemos construir no vale. E ele encontra uma solução de meia encosta e desafia, criticando a solução do estádio enfim, à romana, e propõe uma solução de um estádio à grega, integrado na paisagem, que se abre sobre a paisagem e não, digamos, o estádio fechado. Os seus argumentos são sedutores, a equipa que ele tem por trás também é, e, portanto, ele é convidado para fazer para fazer o projeto do estádio. E faz o projeto do estádio, que não se limita ao estádio propriamente dito, é todo um espaço, é todo o Vale do Jamor, e com o Konrad Wiesner, portanto, que é um arquiteto alemão, portanto, que colabora com ele, e até que, enfim, é um projeto que não tem um fim feliz, porque a Caldeira Cabral é afastado do projeto. Já depois de 1940 o estádio não esteve pronto a horas, houve alguns problemas com a construção do estádio, e isso foi, enfim, aproveitado, e na altura, enfim, o senhor do poder, Duarte Pacheco, enfim, incompatibilizou-se com o Caldeira Cabral, enfim. E, portanto, o Caldeira Cabral acaba por ser afastado, mas o mais importante que tudo é a grande lição que ele deixou no Jamor, e que é uma lição, eu diria, fundamental para a arquitetura paisagista em Portugal. Ainda hoje não compreendida por muitos, mas de uma grande visão e de uma grande antecipação, enfim, e, portanto, eu acho que essa é a primeira grande marca de Caldeira Cabral. Sendo que realmente é curioso, à conta desse seu atrevimento, eu vou chamar um atrevimento, com a construção do Estádio Nacional, ele acaba por ser um homem afastado da obra pública. Portanto, nós não conhecemos muito a obra pública de Caldeira Cabral. Caldeira Cabral é um homem que se refugia muito depois no ensino, em primeiro lugar, portanto, no Instituto Superior de Agronomia, onde ele é professor de construções rurais e de outras disciplinas, e onde vai dando o seu curso livre de arquitetura paisagista, forma a primeira geração de arquitetos paisagistas, curta, escassa, são cerca de não chegam a 20 os arquitetos paisagistas que ele forma, embora muita gente passou pelas aulas de Caldeira Cabral. Eu conheci ao longo da minha vida profissional muitas pessoas que me foram dizer: eu frequentei umas aulas de Caldeira Cabral e tal. Mas depois era um curso livre, acrescentava à formação de engenheiro agrónomo e, portanto, as pessoas acabavam por desistir muito do curso. Enfim. E depois, por outro lado, dedicou-se muito à dimensão internacional da profissão. Ele chegou a ser presidente da Federação Internacional dos Arquitetos Paisagistas, 1962-1966, antes já tinha sido vice-presidente, e foi uma altura muito importante. Caldeira Cabral tem um papel, eu diria que fundamental, na projeção da profissão a nível internacional, pelas relações que ele estabeleceu com a FAO, com a Unesco, enfim, portanto, e por todo o legado que ele deixou, porque, de facto, ele viajou imenso, levava os alunos, às vezes, nas viagens, e portanto, aprendia, ia, enfim, conhecia, trazia, e isso tudo levou a que Caldeira Cabral foi um homem que construiu um discurso notável, e eu tenho o privilégio de ter lido muitos escritos não publicados de Caldeira Cabral, e é impressionante como se mantém um discurso fresco. Era um visionário. Era um visionário, com uma linguagem limpa, correta, muito atenta à grande escala e ao pormenor. Eu acho que esta é uma das grandes, se calhar foi ele que nos transmitiu, mas enfim, desta nossa capacidade. Hoje o ecrã faz-nos isso, a gente faz assim no ecrã e vê grande, não é bem assim. De facto, o Caldeira Cabral via o detalhe da construção, do habitat que se instalava, do micro-habitat, e tinha sempre a visão maior da paisagem global. Relativamente ao ensino, qual é que é para si o principal legado dos primeiros arquitetos paisagistas formados por Caldeira Cabral? O Duarte está-me a fazer uma pergunta um bocadinho complexa para responder assim, mas o primeiro arquiteto paisagista que se formou, eles todos eram tratados por engenheiros, porque de facto, eu, quando conheci o arquiteto Rebertel, tratava por ser engenheiro, não tratava por ser arquiteto. Depois fiz muita questão, enfim, porque eles eram engenheiros, porque eram engenheiros agrónomos de base, e na sua maioria eram contratados como engenheiros agrónomos porque tinham um curso livre de arquitetura paisagista, não é?
E, portanto, o primeiro é um homem notável, um homem, Manuel Azevedo Coutinho, que vai trabalhar para a Câmara Municipal de Lisboa, depois da passagem do Queiro do Amaral, enfim, por Monsanto, Parque Eduardo VII, tudo isso em Lisboa, e Manuel Azevedo Coutinho vai ser o iniciador verdadeiramente de uma nova escola de projeto de espaço público em Lisboa. Segue Edgar Fontes e depois Gonçalo Ribeiro Teles, que é o Ribeiro Teles, que é o terceiro a entrar na Câmara de Lisboa, ou o segundo, portanto fazem diferente. Portanto, são os três primeiros, Manuel Azevedo Coutinho, Edgar Fontes, Edgar Sampaio Fontes e Gonçalo Ribeiro Teles. E acontece uma coisa extraordinária, a favor, não só o Presidente da Câmara de Lisboa, Salvação Barreto, não é? Muito, enfim, interessado nas competências dos arquitetos paisagistas, como simultaneamente nos serviços de urbanização estava um homem também de gabarito superior, Saimel, e também tinha pessoas a trabalhar com ele, arquitetos paisagistas a trabalhar com ele, e dessa concertação nos serviços de urbanização e na Câmara Municipal de Lisboa, e ser um momento ainda à herança de Duarte Pacheco em Lisboa, já com a expropriação que ele tinha feito magnânima de terrenos, todo lado, as Chelas, Olivais, aeroporto, enfim, tudo isso. Há uma oportunidade, enfim, não esquecendo do Restelo, Algés, enfim, a nova Lisboa, digamos assim, dos anos 50, 60, e os arquitetos paisistas têm um papel fundamental nisso e são totalmente integrados nas equipas. E são integrados desde o princípio, isso é que é fundamental. Porque primeiro na Câmara estavam a fazer planos de plantação de arruamentos, planos de plantação de jardinamentos, digamos, em pequenas coisas, e passam a ser chamados realmente para as grandes intervenções, traçado de eixos viários, definição de espaços de zonas verdes, estacionamento, campismo, enfim, portanto, todas as funções da cidade, eles participam nessas equipes. Eu considero que são duas épocas de glória de trabalho dos arquitetos paisistas dos anos 50 e dos anos 60. Não podemos esquecer aqui uma figura de uma importância maior, claramente, e o seu legado, sob esse ponto de vista, é sobretudo nos seus textos, que aliás o site da APAP agora divulga, António Viana Barreto, e os seus trabalhos sobre a paisagem. E mais tarde vamos ter Ilídio Araújo. Portanto, eu diria que Ilídio Araújo nunca trabalha na Câmara de Lisboa. Ele começa por trabalhar na agricultura e depois é que vai para os serviços de urbanização trabalhar onde já estava Viana Barreto. Depois junta-se também em Coimbra, Cerveira, o Nel Cerveira, não estou a lembrar do nome dele, o Cerveira, enfim, e portanto todo este conjunto de pessoas. Curiosamente, na agricultura trabalhava António Campelo, que chega ao Ministério da Agricultura no momento em que se estão a fazer as colónias, Gafanha de Nazaré, Pegões, tudo isso. E que são verdadeiramente os primeiros exercícios de ordenamento de grande escala de território, ordenamento de paisagem. São exercícios, exercícios e projetos executados, enfim, ideologicamente poderemos dizer que podem ser, enfim, mais ou menos contestados, mas o resultado e a experimentação foram, sem dúvida nenhuma, gestos fundadores da prática do ordenamento de território em Portugal. Portanto, António Capelo, Viana Barreto e Ilídio Araújo têm aqui esse papel fundamental. Posteriormente, não podemos esquecer também Álvaro Dentinho, com um papel muito importante no seu trabalho, já mesmo na Cidade Nova, digamos, nos Olivais, enfim, toda essa zona de Lisboa. Manuel Sousa da Câmara, que também vai trabalhar para Lisboa, e que, curiosamente, vão acabar por integrar a equipa do Plano Diretor Municipal, também, portanto, passam a ter sempre esta presença constante, até uma geração, depois já quase que uma outra segunda geração, onde começa-nos a aparecer Ana Maria Paes de Azevedo, Celeste Oliveira Ramos, enfim, e outros que vão surgir depois na sequência deste trabalho pioneiro que eles tiveram, pela aceitação, por se saberem entregar nas equipes, serem respeitados por aquilo que faziam, que pensavam, sem esquecermos que Caldeira Cabral continuava no Instituto Superior de Agronomia com o seu Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista. O Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista
permitia desenvolver vários trabalhos, portanto havia uma carteira de projetos que o professor Caldeira Cabral tinha no Centro de Estudos, de onde faziam parte os trabalhos de tirocínio dos alunos, e que também ele conseguiu, o poder associativo em Portugal nessa altura era complicado, e ele conseguiu que na Federação Internacional dos Arquitetos Paisagistas o Centro de Estudos representasse a classe dos arquitetos paisagistas portugueses. E, portanto, está a ver, Caldeira Cabral, no fundo, o que é que ele tem de notável é que ele criou uma escola, criou uma prática profissional, porque ele manteve sempre a prática profissional, o ateliê de arquitetura paisagista, que depois, enfim, formalizou na Avenida da Liberdade, e por outro lado, não só exerceu a prática, como também iniciou a investigação no Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista. Há aqui uma marca nesta primeira geração, em termos da sua estabilidade à sua afirmação no Instituto Superior de Agronomia, é que sempre ambicionaram a doutorarem-se em arquitetura paisagista. Isso nunca foi permitido pelo Instituto Superior de Agronomia. E, portanto, o facto de nunca terem criado doutorados a tempo e horas, depois da afirmação profissional dos cursos, foi um processo difícil. A primeira arquiteta paisagista a doutorar-se foi Maria Antónia Castro Almeida, já nos anos 80, e que foi doutorar-se em ciências agronómicas e algo assim. O que realmente não era relevante, porque isso impediu sempre os docentes da arquitetura paisagista de terem assento nos conselhos científicos, etc. E, portanto, as decisões em relação à arquitetura paisagista eram sempre feitas por outros estranhos à área profissional e que não compreendiam exatamente a dimensão científica e artística que a profissão tinha. Portanto, é sempre uma profissão de luta, Duarte. Pequena, um pequeno grupo de pessoas, de um modo geral, muito convictas na profissão que têm e que seguiram, mas sabem sempre estar em menor número, o que isso obriga sempre uma atitude de alguma sobrevivência, muitas vezes incompreendidos, muitas vezes vemos que outros tomam os trabalhos da nossa competência para a qual nos formamos ao longo de vários árduos anos de trabalho, e uns chegam e acham que fazem porque desenham uns riscos e depois alguém vem e põe umas plantas e umas árvores, se possível piramidal, ou se calhar podia ser assim a árvore e tal. Enfim, mas isso é a vida e é a evolução, e hoje estamos num mundo tão diferente de tudo isto. Acha que o 25 de Abril marcou de alguma maneira a arquitetura paisagista ou influenciou a profissão? Profundamente. Olha, por várias razões. Olha, a primeira, talvez a mais notável de todas, é realmente a atuação de Gonçalo Rebelo Teles. O Gonçalo Rebelo Teles, ele, pela vida política, monárquico, o professor Caldeira Cabral era monárquico, e muitos outros paisagistas também eram monárquicos, já agora. Isto depois era uma profissão pequena, portanto, enfim, todos se conheciam, todos eram próximos, muitos eram compadres, e, enfim, portanto, havia sempre relações de proximidade. Não era só connosco, era assim, era um Portugal de outro tempo, não é? Era uma outra época, uma outra circunstância completamente distinta. Mas Gonçalo Rebelo Teles, ao ser secretário de Estado de Ambiente, mais tarde ministro, e fazer parte das alianças da AD com Sá Carneiro e com Adelina Mar da Costa, ele entra num quadro, uma paisagem política, como diriam hoje, não é? Ele entra num quadro, portanto, e num mundo de relações e de relações de forças de poder muito interessante, e onde ele introduz o discurso de Caldeira Cabral na linguagem política. E, portanto, os anos 70, 80, sob o ponto de vista ambiental, são extremamente marcantes. Não se deve só a Gonçalo Rebelo Teles, outras figuras muito importantes na fundação do movimento ambientalista. Caldeira Cabral é incontornavelmente uma das grandes figuras da fundação de todo o movimento ambientalista em Portugal, mas Rebelo Teles coloca o discurso de Caldeira Cabral na linguagem política. E depois, ele não está sozinho, porque Gonçalo Rebelo Teles tem na retaguarda Viana Barreto e Líder Araújo. Viana Barreto é diretor-geral do Ordenamento do Território, e Líder Araújo está no Norte e, a certa altura, é secretário de Estado, mas é aquele tal que se demite logo ao fim de quase as primeiras horas, porque afinal não lhe dão as condições para ele fazer aquilo que pensava que ia poder fazer, mas de qualquer maneira traz uma geração nova. Repara, o primeiro presidente do serviço daquilo que é hoje o ICNF,
na altura só ICN, portanto o Instituto da Conservação da Natureza, na altura o Serviço de Parques e das Paisagens Protegidas, é Fernando Pessoa, é um arquiteto paisagista que arranca e que cria os primórdios com outros colegas, com o Nuno Lecoque, com o Robert Moura, portanto aí já estamos numa segunda geração, não é? Mas que Ribeiro Teles, no fundo, vai mobilizar para implementar as suas políticas, seja da reserva ecológica, da reserva agrícola, não é? E toda a concepção da rede de parques nasce daí. E, portanto, é muito importante, é uma fase em que a profissão projeta menos, mas ganha uma importância muito grande no planeamento. Isso não aconteceu só com o caráter paisagista. Havia menos obra, e quando há menos obra, as nossas profissões da arquitetura, da engenharia, ajeitamos, vamos mais para o planeamento, vamos mais para, enfim, ou depois vamos mais para o projeto, não é? E, portanto, marcou seguramente porque houve a possibilidade de estar junto no momento fundacional, do novo momento da República, digamos assim, não é? No fim de uma guerra colonial, de tudo isso, ainda depois o Fundo Monetário Internacional vai entrar em Portugal, a hipótese de entrar para a União Europeia, para as comunidades económicas europeias, era uma coisa ainda um bocadinho vaga, não é? Era uma incerteza enorme e, portanto, e tudo isso vai acontecer e, claramente, os arquitetos paisagistas têm um papel importantíssimo nesses momentos fundacionais. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma que o 25 de Abril é uma etapa nova do desempenho dos arquitetos paisagistas em Portugal. Outro ponto de viragem da arquitetura paisagista e que a professora também participou foi a Expo 98. De que forma é que a Expo marcou um ponto de viragem na história da profissão e na história de Portugal? Pois, exatamente, não foi só na história da profissão, mas para a profissão também foi novamente muito importante. A Expo vem trazer novamente o trabalho dos arquitetos paisagistas que continuavam a trabalhar na Câmara de Lisboa, sempre. Os dois grandes empregadores de arquitetos paisagistas no século passado foram sempre, primeiro, a Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa era verdadeiramente uma segunda escola de arquitetura paisagista em Portugal. Verdadeiramente. Eu tive o privilégio de trabalhar 9 meses com Ana Maria Paz de Azevedo e com Edgar Sampaio Fontes, na Câmara de Lisboa, e experimentei bem isso, como é que a arquitetura paisagista chegava aos encarregados de jardins. Era impressionante, portanto, e todo o projeto de espaço exterior era feito pelos arquitetos paisagistas. De jardins, tudo isso. Como é que, portanto, a Câmara de Lisboa sempre... Eu peço desculpa, desviei aqui um bocadinho. O segundo empregador era o Instituto da Conservação, o Serviço de Parques, não é? O Instituto da Conservação da Natureza. Mas não na área tão projetual. Mas na área projetual era, portanto, a Câmara de Lisboa sempre continuou separou várias equipas de arquitetos paisagistas na Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente depois com a criação agora não me vou recordar do nome, a empresa que geria tudo o que era olivais, celas, etc. Parques, bom. Não, muito antes disso, são os iniciais que agora não me estou a recordar. Mas, de qualquer maneira, a encomenda da obra pública tinha diminuído brutalmente, como se pode compreender nessa fase, nesse momento da história de Portugal, não é? Tínhamos entrado na União Europeia, os fundos ainda não tinham chegado e realmente a grande visão daqueles que estiveram por trás de submeter uma candidatura a Lisboa Expo 98 e naquele lugar foi impressionante. Eu tive a sorte de, com a Cristina Castelo Branco, sermos chamadas na primeira hora para a Expo 98, depois já da aprovação da Expo. E de trabalharmos os primeiros esquiços de como ordenar o território, depois, enfim, foram chegando os urbanistas, primeiro Sérgio Pessoa, depois Nuno Portas, depois o Vassalo Rosa, enfim, portanto, foram passando, mas nós tivemos esse grande privilégio, chamadas pelo Joaquim Cabral Menezes, para, enfim, e decidir que, eu não me esqueço o dia em que cheguei à Expo e disse-lhes, dos 300 hectares, 100 hectares vão ser um parque, 300 hectares, onde? Na lixeira, disse eu, na lixeira. E portanto é extraordinário ver. E depois aquilo chamou-se de facto Parque do Tejo de Trancão, eu até lhe chamei Parque da Foz do Trancão.
mas depois acharam que Foz do Trancão, discuti isto muito com a Cristina e tal, Foz do Trancão não era assim um nome para Lisboa, aquelas coisas, a gente, enfim, na altura não se falava do storytelling e do branding, mas a gente já tinha esses conceitos, tal. E portanto, enfim, era o Parque do Tejo de Trancão, depois que também era Lisboa e era Loures já, enfim. E portanto, essa possibilidade de trabalhar, pois foram muitas as pessoas que trabalharam na Expo, como sabe, João Gomes da Silva, João Nunes, enfim, muitos que trabalharam. Eu retirei-me ao fim de um ano, enfim, virei para a academia, mas tive esse grande privilégio e é curioso, ainda hoje chego à Expo e consigo identificar-me, tanto que aquilo já evoluiu, mas há aqueles traços que a gente faz num momento primordial de umas linhas que se desenham na altura num papel esquiço, amarelo por acaso, enfim, que se traçava em cima de estiradores, ainda antes dos computadores, e portanto a Expo foi uma oportunidade extraordinária para todos os profissionais, para todas as áreas, enfim, e muito obrigada àqueles que pensaram na Expo e que a fizeram possível. Se calhar passamos aqui para um dos primeiros, quer dizer, não é primeiros, mas um trabalho para mim importante da professora, que foi a sua contribuição para a classificação do Alto Douro vinheteiro a Património Mundial. Isso já é outro capítulo. É outro capítulo. Isso é mudar a agulha. Como é que marcou todo esse processo e esse trabalho? Olha, é um trabalho de equipe extraordinário. E é um trabalho que tem na origem o Dr. Miguel Cadilha, que na altura presidia a Fundação Rei Afonso Henriques e que convida uma equipa de portugueses e espanhóis, repare, portugueses e espanhóis, para olharmos para o Douro todo, veja o privilégio, participar numa equipa destas, coordenada por António Figueiredo da Caterner, olharmos para o Douro na sua totalidade, insisto, portugueses e espanhóis, identificarmos o que é que havia no Douro tão extraordinário que pudesse ter esse valor universal excepcional para entrar na lista do Património Mundial. E foi unânime a decisão que era o Alto Douro vinheteiro. Depois, enfim, tivemos ali umas hesitações com as arribas do Douro e tal, mas isso tudo passou à frente. E depois, portanto, concentramos nisso. Depois foi o professor Fernando Bianchi da Guiar, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que coordenou a equipa, da qual eu fiz parte, com a Maria José Corado, enfim, e foi um projeto muito marcante, por aquilo que obrigou a pensar e a desenvolver sobre a linguagem, sobre a paisagem. Os termos, a terminologia da paisagem. Era muito recente ainda nessa altura a criação do conceito de paisagem cultural, porque a Convenção do Património Mundial de 1962 não tem o conceito de paisagem cultural. É um conceito de 1992, 20 anos depois. E nós estamos em 98. Foi a primeira paisagem, foi a paisagem de Sintra. E, portanto, atrevemos a apresentar uma paisagem com 25.000 hectares para ser inscrita na lista do Património Mundial. E foi uma exigência da Unesco perante a extensão que o Estado português tinha que apresentar um plano de gestão. Nunca tinha sido feito esse plano de gestão, mas só que queria um documento que fosse assinado pelo governo português, que tivesse esse compromisso do governo português. Isso obrigou a utilizar um instrumento de gestão territorial que foi, na altura, chamado Plano Intermunicipal de Ordenamento de Território, uma figura que agora já nem existe, agora falamos de um Programa Intermunicipal de Ordenamento de Território. Mas fez-se um Plano Intermunicipal de Ordenamento de Território para satisfazer esse requisito do Comitê do Património Mundial, que exigia um plano de gestão para o Douro. E, pronto, aprender a fazer um plano de gestão para uma extensão dessa dimensão, propriedade privada, com 13 municípios envolvidos, foi também um exercício no qual colaborei intensamente também com o professor Bianchi da Guiar, muito interessante e que sei que, enfim, que depois criou referência para as paisagens culturais na Unesco. A paisagem do Alto Douro combina a natureza do vale, a beleza do rio, das encostas, com a ação contínua do homem. E, portanto, podemos chamar a uma paisagem humanizada. Será que podemos chamar ao Vale do Douro uma obra de arquitetura paisagista? O Douro é uma obra coletiva, anónima, de gerações. É uma obra de todos, é uma obra coletiva e, sobretudo, é de facto anónima, é uma obra de uma comunidade. É uma obra de viticultores, é uma obra de empresários, é uma obra de proprietários, é uma obra de sobreviventes, é uma obra de gerações. É de facto impressionante. Agora,
O Duarte disse bem, é uma paisagem humanizada. Sempre foi assim que nós nos referimos. Já assim nos ensinou Caldeira Cabral, já assim nos ensinou Orlando Ribeiro, a paisagem humanizada. E depois agora vem este conceito de paisagem cultural. Todas as paisagens são culturais, por definição. Mas enfim, eu entendo bem o conceito de paisagem cultural no contexto da Convenção do Património Mundial, e que é um conceito muito útil e muito pertinente, e que tem dado um contributo, conforme já tive a oportunidade de referir, muito grande para a terminologia da paisagem, para a consensualização sobre o que é paisagem. Agora, o Douro é isso, é uma construção de gerações, é uma construção de vida e morte, impressionante, porque é nas maiores adversidades, é na maior adversidade de solo, não há solo. O solo tem que ser construído, tem que ser partido, não há água. A pouca água que há tem que ser retida atrás daqueles muros, dos socalcos, enfim, tudo isso. Mas hoje é uma paisagem muito diferente. Nós hoje, quando falamos do Douro, de facto, eu hoje se fizesse o processo de candidatura do autor vinheteiro, seguramente que era muito diferente, o argumento era diferente, até porque a paisagem, nunca houve tanto investimento no Douro como nos últimos 15 anos. E, portanto, a paisagem que foi integrada como autor vinheteiro evoluiu, não deixando de perder a sua autenticidade, a sua integridade, apesar de tudo, e não podia deixar de evoluir, a gente compreende isso, embora eu acho que está a ir longe demais, há vinha a mais. Enfim, estamos a cometer ali, enfim, estamos a ir um bocadinho longe demais, mas o mais importante de tudo é realmente essa grande dimensão da adversidade, da escassez da água, isso hoje são lições para a sustentabilidade muito importantes. Como é que se vive com a escassez da água, sabendo que quando chove é torrencial, portanto temos que ter caminhos da água que parecem sobredimensionados, porque quando lá vamos, isto afinal não chove, mas quando chove ela é torrencial e portanto parece que estamos a sobredimensionar, mas não. E hoje tem-se esquecido muito da drenagem no Douro, é uma coisa particularmente grave. Isto não se aprende nos livros, isto tem que se transmitir das pessoas, das gerações umas para as outras. E hoje as propriedades estão nas mãos de uns e vêm nas mãos de outros, troca muito, não há essa passagem de testemunho do fazer das coisas, muitas das vezes. E, portanto, a escassez do sol, a escassez da água, saber viver com muitas horas de sol, saber viver com temperaturas extremas. Nós hoje, não é, que são a adaptação às alterações climáticas. Hoje aqui no Porto foi apresentado o plano de adaptação às alterações climáticas para a área do Porto, e o apelo que nos é feito é precisamente esse, é como é que nós nos adaptamos. E os viticultores do Douro estão a dar passos fundamentais. Eles próprios estão neste momento, aliás, não é por acaso que são as empresas do vinho, foi uma empresa do vinho do Porto que esteve por trás do convite ao Climate Leadership, trazer o Presidente Obama ao Porto sobre as alterações climáticas, porque eles próprios estão preocupados. O ano passado foi tremendo, o ano passado as pessoas estavam em férias e perceberam que tinham que vindimar em agosto, era inédito vindimar em agosto. Este ano estamos sem saber quando se vai vindimar, portanto temos que nos adaptar a uma imprevisibilidade muito grande, não é? A agricultura estava muito habituada a ciclos certos, quando semeava, quando colhia, e agora não é assim, não é? Estamos numa realidade diferente, que, como dizia hoje a professora Ana Monteiro, que nos continua... O que é estranho é que todos os anos nos surpreendemos, que esteja muito frio, que tenha um verão fresco, que esteja uma primavera muito quente. Não temos que nos surpreender, temos é que interiorizar, que é o novo ritmo, que é um novo modo, não é? E, portanto, o Douro vai ter que se adaptar a isso. E está a dar passos, porque hoje os viticultores, enfim, as empresas, os proprietários das quintas, as empresas de vinho de Porto, já perceberam a importância do património genético que têm nas videiras, a diferenciação das castas, a variedade de castas. A variedade de castas, e que há umas que se adaptarão melhor, a mais segura do que outras, e portanto umas devem ser plantadas mais abaixo, outras mais acima, umas com estas, outras com aquela, porque estamos a chegar a limites em que mesmo, quem sabe. E o Douro já passou por uma fase muito dura, foi quase há 2 séculos atrás, a crise da filoxera, em 1865, em que tudo morreu. E isso pode voltar a contar numa paisagem que é fundamentalmente dominada pela monocultura, neste caso a videira. As alterações climáticas também influenciam a forma como os arquitetos paisagistas criam e fazem paisagem? Faça a sua pergunta outra vez, se faz favor, Duarte.
De que forma é que as alterações climáticas influenciam a forma dos arquitetos paisagistas atuarem na paisagem? Olha, eu acho que os arquitetos paisagistas sempre trabalharam para a adaptação ao clima. Sempre trabalhamos para a adaptação ao clima. E, portanto, mais que ninguém, temos a obrigação, e até acho que não estamos a cumprir muito bem, temos a obrigação de ter respostas prontas. Nós sempre entendemos, por exemplo, fazer um jardim, fazer um parque, é introduzir um ecossistema de substituição. Manuel Sousa da Câmara foi um professor no Instituto Superior de Agronomia, arquiteto paisagista, que influenciou uma grande geração de arquitetos paisagistas ao longo dos seus 15 anos, que ele lecionou no Instituto Superior de Agronomia, foi uma figura liderante, claramente, e a forma de gerir a água na paisagem, poupar a água, reduzir o consumo da água, a distribuição das plantas no jardim, as plantas que estão à frente, que estão atrás, as plantas que se adaptam ao sol, aquelas que procuram a sombra. Portanto, todo o trabalho do arquiteto paisagista tem por base a ecologia, conciliando sempre, enfim, com os princípios artísticos, funcionais, enfim, juntando todas essas vertentes, mas a grande base o grande princípio que está por trás é sempre de vivermos com a natureza. Por vezes até há quem ache que, enfim, que isso introduz uma fortíssima carga ideológica. Carlos Paes, isto é uma ideologia, até há quem pense assim, levado a um extremo, não é? E é perfeitamente legítimo que se tenha essa perspectiva, mas sempre fomos uma profissão que atuamos a interpretar o lugar, aquilo a que se chama, mais do que o espírito de lugar. O espírito de lugar também é um dos aspectos fundamentais, mas mais que o espírito de lugar, é compreender como é que as leis da natureza, nomeadamente as leis da termodinâmica, se comportam no espaço, como é que distribuímos a energia, os espaços que são mais aptos para a produção, os espaços que são mais aptos para a proteção, enfim, portanto, sempre tivemos muito presentes e, portanto, não temos que aprender nada de novo. Um arquiteto paisagista não tem que aprender nada de novo para que as suas soluções apontem no sentido da sustentabilidade e da adaptação às alterações climáticas. Isto é aquilo que eu sinto e que eu acredito. E se assim não for, então estamos enganados na profissão que escolhemos.